Meus amigos, o mundo dá voltas. E mentiras e narrativas têm prazo de validade, têm perna curta. Toda a mídia, toda a imprensa, toda a oposição, todo mundo tentando colocar uma pecha em Bolsonaro, de como se ele fosse o responsável por todos os números negativos oriundos desse vírus chinês. Uma pergunta que não se faz, eu acho incrível isso, e as pessoas, muitas das pessoas, até por ignorância, não refletem sobre isso, é a seguinte: como pode Jair Bolsonaro, presidente da República, ser responsável pelos números negativos no trato ao Covid-19 aqui no Brasil, sendo que as suas decisões, as suas ideias, as suas opiniões não são executadas? Toda e qualquer decisão realizada no território nacional, chancelado pelo STF, é decisão, é responsabilidade dos governadores. Então, quando vem uma pessoa e fala assim, tá vendo? O Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, ou o Bolsonaro deixou de fazer isso, ou o Bolsonaro deixou de fazer aquilo, é de uma desonestidade sem igual. É como se desse um tapa na cara de cada uma das pessoas que assistem ou leem esses artigos, dizendo que o Bolsonaro é o responsável, sendo que nós sabemos que a responsabilidade é dos governadores. Agora, será que os números seriam diferentes caso todo o tratamento fosse conduzido da forma que Bolsonaro gostaria que fosse desde o início dessa situação no Brasil? É o que a OMS vem sinalizando, meus amigos. Eu vou ler com vocês aqui duas matérias onde ela se desculpa por conta da forma que vem tratando a questão da hidroxicloroquina e também vem questionando aí, agora ela vem falando que a questão de ser conduzida a quarentena, o isolamento, não está sendo ideal. Acompanhem comigo nas duas matérias que eu vou ler com vocês. Aqui na Jovem Pan. A OMS se desculpa por controvérsias em pesquisa sobre hidroxicloroquina. A Organização Mundial de Saúde pediu desculpas nesta sexta-feira, dia 5, pela controvérsia gerada com o posicionamento da entidade em relação a pesquisas sobre a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento do vírus chinês. Aspas para o representante Mike Ryan. Nos desculpamos coletivamente pela imagem de confusão que os estudos podem dar. Mas é preciso seguir evidências científicas e garantir que as pessoas que entram nesses testes clínicos o façam de forma segura, que se dê prioridade ao bem-estar delas. O Ryan, que eu disse para vocês, ele é o diretor executivo para emergências da OMS. Ryan deu a declaração no mesmo dia em que a Universidade de Oxford anunciou o fim das pesquisas com hidroxicloroquina em pacientes britânicos, ao determinar que não produzia benefícios visíveis nos tratamentos. Mas dá uma olhadinha nisso. Pesquisa polêmica e testes da OMS. A OMS havia interrompido na semana passada os estudos que conduzia depois que a revista científica The Lancet apontou o aumento de índices de mortalidade em pacientes que eram submetidos à terapia com medicamento. A agência, no entanto, retomou as atividades depois que 3 dos 4 autores do texto se retificaram e pediram a retirada do material do ar. Acontece muito raramente, mas quando uma publicação identifica que um artigo é questionável, faz o correto ao retirá-lo, explicou o diretor executivo da revista. A chefe dos estudos científicos da OMS, Soumya Swaminathan, afirmou que dados contraditórios em pesquisas paralelas sobre o mesmo tratamento é algo normal, mas no caso da hidroxicloroquina, o caso está sendo acompanhado mais de perto pela opinião pública devido à pandemia. Aspas para ela, é um processo científico habitual obter diferentes resultados em diferentes testes. A comunidade científica normalmente requer mais de um teste para confirmar os efeitos. Eu não sei se vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi, e o negócio é tão absurdo, meus amigos, que eu confesso que eu ainda fazendo esse vídeo aqui, eu ainda cogito a possibilidade de eu ter entendido errado e peço para que vocês comentem aqui se vocês entenderam diferente de mim. Entre
tantas e tantas coisas que são ditas, que foram ditas, que serão ditas. Neste caso, me parece que a OMS, pelo que eu entendi, ou eu estou louco, não estou sendo irônico, tá? Que a OMS só interrompeu depois da publicação de uma revista, a Lancet, de 4 artigos onde dizia ali dos malefícios do uso da hidroxicloroquina. Depois da retirada de 3 desses artigos, a OMS pede desculpas e volta a considerar o uso do medicamento. Meus amigos, vocês já pararam para pensar como é volúvel a opinião daqueles que lideram o tratamento através da OMS? Vocês já perceberam como a opinião deles é fraca? Ou, como a gente sabe, existe muitas coisas de trás dos bastidores que, por mais que a nossa inteligência, né, a nossa imaginação vá longe, a gente não tem acesso a algumas coisas, a muitas coisas que estão nos bastidores. Mas o cenário que empurraram para ele é esse, para a gente é esse. E a gente vai engolir como se nada de importante tudo isso nos mostre. Repito, ela vem com um discurso para um estudo depois de uma revista publicar determinados artigos, e depois que a revista, a pedido dos autores, retira 3 dos 4 artigos, ela volta com os estudos. Estudos esses que mostram, segundo o que a gente vê aí em matérias sérias espalhadas pela internet, que o uso no tratamento, no início dos sintomas apresentados pelo paciente, o uso da hidroxicloroquina mostra-se muito eficiente. E assim como todo medicamento, também apresenta aí efeitos colaterais. Mas o que a gente tem que observar, essa é a minha opinião, é fazer uma conta matemática. Com o uso, quantos são curados, quantos não são? E parece que para eles, essa questão de lógica, ela simplesmente não existe. O que eles apresentam para a gente é um monte de suposição, um monte de cuidado, e temos aí pessoas que estão tendo sérios problemas por conta desse vírus chinês. E além disso, né, meus amigos, sem dizer o que acontece no mundo, especialmente aqui no Brasil, por conta dessa politização dessa, entre aspas, pandemia. Quando eu falo de, entre aspas, pandemia, algumas pessoas do meu convívio falam assim, poxa, Ítalo, mas você realmente não tem nenhuma sensibilidade para as pessoas que de repente tenham aí contraído esse vírus? Eu falo, não é assim. O problema é que a gente está cansado de ver contradições espalhadas pela mídia. No meu último, no penúltimo vídeo, eu coloquei imagens aí de deputados entrando ali no hospital de campanha do Anhembi, inclusive no vídeo eu coloquei que era do Pacaembu, mas é do Anhembi, simplesmente os leitos vazios. Na verdade, nem equipamentos tinham ali. Então a informação que passa é que existiu um caos, e com todo o dinheiro, né, que exigiram aí da União, e o Bolsonaro soltou esse dinheiro para poder fazer aí todo o combate à pandemia, na verdade não usaram o dinheiro, sabe-se lá qual é o destino desses recursos, porque não precisavam de licitações para contratar serviços. Já existem muitos indícios, muitas denúncias de dinheiro sendo usado para outras finalidades. A gente vê uma tentativa de derrubada do governo através de desgastes e narrativas espalhadas aí pelos 4 cantos do Brasil. E quando a gente fala disso, muitas pessoas podem serem incrédulas, no sentido de acreditar que essa situação do vírus chinês causado no globo não está sendo usado de forma política. Então, dá uma olhadinha nessa notícia do jornal Cidade. Nova revelação da OMS é bombástica. Pacientes assintomáticos não contribuem para a propagação dos vírus. Pacientes infectados com a Covid-19 que não apresentam sintomas não estão a contribuir para a propagação do vírus. O alerta foi dado pela Organização Mundial da Saúde, essa segunda-feira, dia 8, lançando dúvidas sobre as preocupações de alguns investigadores de que o vírus possa ser difícil de conter devido a casos assintomáticos. Aspas,
para a Maria Van Kerkhove, que é diretora do Programa de Emergências Sanitárias da OMS. A partir dos dados que temos, é raro que uma pessoa assintomática realmente transmita o vírus para outro indivíduo. Ela também ainda reconheceu que existem alguns estudos que deram conta de uma propagação assintomática em lares de idosos e em ambientes residenciais. Contudo, considera que é necessário investigar mais para recolher mais dados e conseguir responder verdadeiramente essa questão. Aspas para ela. Vimos vários relatórios de países que estão a realizar um processo de rastreio de contato muito detalhado. Esses países estão a acompanhar casos assintomáticos e respectivos contatos, mas não encontraram evidências de transmissão secundária. As respostas do governo devem focar-se agora na detecção de isolamento de pessoas infectadas com sintomas, bem como no rastreio de pessoas que possam ter entrado em contato com elas, segundo a especialista. Aspas para ela. Aquilo que realmente temos de nos focar é no acompanhamento dos casos sintomáticos. Se conseguíssemos acompanhar todos os casos sintomáticos, isolá-los, seguir os seus contatos e colocá-los em quarentena, reduziríamos drasticamente o foco de contágio do surto viral, e é o que ela finaliza a matéria dizendo. E o que a gente conclui com isso, meus amigos? Que a leitura foi rápida aqui, vocês estão pegando logo na sequência o vídeo. Conclui o seguinte, que tudo aquilo que Bolsonaro dizia, essa é a minha leitura, tá? Dizia logo no início, era sim uma histeria. E quando a gente fala de histeria, meus amigos, é quando a gente dá um valor maior, um peso maior ao que de fato merece a realidade. Estabeleceu-se quarentena, lockdown, em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil os governadores, chancelados aí pelo STF, decidiram aí fechar o comércio e todo mundo dentro de casa. Mas, Ítalo, então o que deveríamos fazer? Colocar todo mundo na rua, então? Calma, porque depois das coisas acontecerem, é fácil a gente olhar para trás e observar os erros. Mas o importante é justamente tentar, por antecipação, tomar decisões mais prudentes a fim de evitar danos. E o que o Bolsonaro falava logo no início de toda essa situação é o quê? Pessoal, vamos tomar cuidados, vamos seguir as recomendações e tudo, mas nós não podemos esquecer da economia. Porque, veja bem, hoje então, depois de tanto tempo passado, de tantos empregos que foram perdidos, de tantas pessoas que contraíram doenças psicológicas por conta da forma que os governadores estão conduzindo essa questão aqui no Brasil, de tantas empresas fechando, de tanto transtorno, depois de tudo isso, a gente vê a Organização Mundial da Saúde dizendo que, além da questão da hidroxicloroquina ser sim uma possível saída para essa situação, também ela reconhece que as pessoas que não têm, que são assintomáticas, elas não transmitem o vírus. Diante disso, seria prudente apenas as pessoas que têm ali, já estão mostrando todos os sintomas, elas sim ficarem em quarentena, enquanto as outras pessoas, enquanto a sociedade em si, siga o seu curso normal. Mas, Ítalo, para você que não entendeu, mas Ítalo, e a pessoa que tem o vírus, mas ela não sabe? É justamente isso que a OMS está dizendo. As pessoas que não mostram, que não demonstram os sintomas, ou seja, as assintomáticas, não têm risco de propagar o vírus. Entenderam? Eu, que não gosto muito de falar, para que você que é inscrito aqui do canal, sabe que eu não sou muito de falar desse caso do vírus chinês aqui, porque eu não sou um médico, mas eu trabalho com a lógica. Para mim fica muito claro, meus amigos, entendeu? Mas é mais do que claro, para mim é uma certeza que todas essas pessoas envolvidas nas decisões aqui do país em promover fechada de comércio, lockdown, quarentena e tal, quiseram sim usar isso de uma forma política para poder fazer com que a economia se esfacele, para que o governo tenha que se comprometer com verbas aí que foram distribuídas e pressionadas para que fossem distribuídas, e o Bolsonaro ainda não arregou. Fez tudo isso, mas de uma forma muito prudente, para não cair numa armadilha
de poder aí sofrer um processo de responsabilidade, né? Mas não tinha como nenhum objetivo, não consigo ver nenhum objetivo em tomar essas medidas, os governadores tomarem essas medidas pensando no povo. Porque ainda, meus amigos, que o negócio fosse mais perigoso, mais possível de propagação do que aparentemente é, e eu estou falando isso baseado no que eu entendi nessas notas da OMS, né? A gente correria aí o risco das pessoas tomarem decisões individuais e assumirem para si os riscos, ao passo que o que de fato foi feito foi uma decisão autoritária por parte do Estado em trancar as pessoas em casas, fazer com que as empresas fechassem suas portas e contraíssem dívidas e também contribuindo com o desemprego do cidadão comum, do empregado, né, do trabalhador. E as pessoas que ousassem desrespeitar essas determinações, além de multa, algemadas irem para as cadeias. Eu não consigo ver outra interpretação a não ser essa que eu estou passando aqui para vocês. Então, meus amigos, mais um motivo aí para a gente agradecer a Deus por ter um cara como Bolsonaro como presidente da República. Um cara que foi eleito pelo povo e não foi colocado na prateleira de candidatos na presidência da República por nenhum integrante da elite. E é por isso que tudo isso hoje acontece no país. Todos os candidatos que até então a gente tinha à disposição para poder votar na presidência da República, quantas e quantas vezes a gente votou pensando o seguinte: puta, não tem outro, então tem que votar no menos pior. Por quê? Porque o que era feito para a gente é o chamado teatro das tesouras. A elite escolhia os candidatos e colocavam ali para a gente escolher. Independentemente de qual ganhasse, sempre a elite seria favorecida, porque já existia ali acordos nos bastidores. Quando vem um cara do povo, sem apoio da imprensa, sem apoio da elite, sem apoio financeiro, apenas a opinião do povo, através da internet, fazendo campanha de graça para o cara, e vem e vence a campanha presidencial, é óbvio que causaria o caos político no Brasil. E que bom que esse cara é firme, e que bom que esse cara é forte, porque mesmo com tudo que ele passou, a estar a um passo da morte, e com toda a pressão que sofre diuturnamente até hoje, com 1 ano e meio de governo, ainda assim ele não cede à pressão e continua defendendo os direitos do povo. Enquanto todos falavam que era loucura dele, a forma que ele pensava que era ideal de se tratar essa, entre aspas, pandemia, que era, calma, não era para fazer o lockdown total, vamos com cuidado, não vamos fechar a economia, vamos apoiar aí os estudos da hidroxicloroquina. Hoje, meses depois, a OMS começa a caminhar no mesmo sentido. E todo número negativo que existir no Brasil, preste muita atenção, e por essa afirmação que eu vou fazer, que é uma afirmação lógica, eu peço que você compartilhe esse vídeo, ou esse trecho desse vídeo, ou que você produza o texto, compartilhe isso. Bolsonaro não pode ser responsabilizado por nada aqui no Brasil, sendo que toda a gestão com relação ao vírus chinês no Brasil, no território nacional, está sendo feita por parte dos governadores. Se assim é, por que Bolsonaro é responsabilizado? Pense nisso. Tamo junto.